então, meus queridos e minhas queridas, dando continuidade à proposta de desenvolver a relação base e a EAD, hoje eu trago um vídeo sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Eu tenho visto muito, acompanhado amigas que são professoras dos anos iniciais, bem como crianças que estão nos anos iniciais, e vejo que a complicação se resume nos dois âmbitos, né? Atividades compartimentadas, então eu mando atividades de linguagem, atividades de matemática, atividades de ciências, compartimentadas, né? E aí isso toma uma proporção muito grande, as crianças têm ficado muito tempo na frente dos computadores e não entendendo o significado das coisas, ao mesmo tempo assoberba aos professores que tem que propor uma quantidade mínima ou aulas para cada uma das áreas do conhecimento, né? Vamos falar de disciplina, porque disciplina não existe mais na base, então a gente fala de área de conhecimento e a gente fala de componente curricular, a gente não fala mais de conteúdo e a gente fala de objeto do conhecimento. A minha proposta, tanto para os anos iniciais quanto para os finais, os anos finais e ensino médio eu vou deixar para o próximo vídeo, é o trabalho interdisciplinar, né? A base já propõe aquilo que já havia sido provocado, que é um trabalho interdisciplinar, inter e transdisciplinar, né? Então, ao invés de propormos para as crianças faça atividades matemáticas de soma, subtração, enfim, ou que seja, né? A gente vai propor ações interdisciplinares nos campos de atuação. A educação infantil, lembra que nós trabalhamos os campos de experiência. Para os anos iniciais do ensino fundamental, a proposta é trabalhar com os campos de atuação. Quais são os campos de atuação? A vida cotidiana, artístico-literária, práticas de estudo e pesquisa e a vida pública. São 4 campos, né? Nesses 4 campos, a gente pode desenvolver todos os componentes curriculares. Então, eu vou dar alguns exemplos, mas eu gostaria muito que a gente pudesse pensar que a criança é uma só e que a compreensão é uma só. A proposta de compartimentar é uma proposta que a escola desenvolveu no método cartesiano, no método antigo e que não precisa acontecer assim. Então já acontece em muitas escolas, eu sei, eu vivi enquanto professora, enquanto coordenadora, e vi pessoas fazendo o trabalho em que a criança nem sabe se a aula era de matemática ou era de ciências, porque as duas estavam tão englobadas que ela não tinha essa sensação. E aí, ao mesmo tempo, ela aprendia os dois e ela falava sobre os dois com muito entendimento, porque ela realmente havia compreendido o significado das ações, né? Então, uma outra coisa que perpassa esses anos iniciais é a alfabetização e o letramento. E a gente compreender que não é porque a criança fez 6 anos e está no ensino fundamental, ela é uma pré-adolescente, né? O encurtamento da infância é algo que me provoca muito, né? Então, querer que essa criança já saia escrevendo e lendo, e sentada, me faz pensar, tá aí, cadê a criança? Ela não brinca, ela não rola, ela não desenha, ela não cria? Nós precisamos pensar sobre isso, gente, por favor, vamos pensar sobre isso, tá? Então, a criança está no primeiro ano, ela está construindo o seu processo de letramento e alfabetização. O letramento não começa na escola, o letramento não começa no primeiro ano, o letramento é a partir do momento que a criança compreende a função social da escrita. E isso pode ser no momento que a mãe está preenchendo a lista do que vai ser comprado no mercado para não demorar muito. Então, quando a mãe fala e escreve e aquilo que ela fala pode ser escrito e aquilo é um bilhete e não é um texto e não é uma história, ela está entendendo que para cada escrita existe uma função. Então, a proposta seria que a gente vai trabalhar a vida cotidiana. Pronto, se a gente ficar só no campo da vida cotidiana, olha o letramento que tem dentro da casa, uma procura aonde na sua casa tem mais letras. Começamos no primeiro ano, a gente pode ir para o segundo ano, busque em todos os materiais
materiais letrados da sua casa, algo que lhe interesse e traga para a conversa, né? Se aproprie e traga para a conversa. Faça uma ilustração, faça uma propaganda desse material para nós. A receita que foi desenvolvida com a família em casa e depois compartilhada com todos os amigos na aula comum. Então, tudo isso é trabalhar letramento, é trabalhar alfabetização, é trabalhar a vida cotidiana. Gente, tem tanta coisa para desenvolver, tem tanta coisa para fazer. A gente terminou um curso agora sobre letramento que foi muito legal. Mas dá para fazer assim, ó, para pensar só um sobre os anos iniciais. Ao invés de atividades compartimentadas no início da semana, lançar um desafio interdisciplinar. E essa criança vai desenvolvendo, percorrendo na sexta-feira, senta ela, senta a professora e todos os amigos e conversamos sobre isso. Que tal? O que você acha? Eu amo lecionar, eu amaria inventar moda, porque eu acho que as crianças gostam disso e seria muito mais interessante. Vamos lá? Vamos tentar? Talvez eu esteja enganada, mas talvez seja uma possibilidade muito mais interessante. Um beijo, queridões, eu sei do esforço de todo mundo, tô aqui na torcida e me coloco à disposição. Um beijão grande.